Oi, gente, eu voltei aqui, tá? Entrando aqui, doutor. Vamos colocar. Doutor Guido Palomba, Tudo como bem? vai? Tudo ótimo, senhor. Que honra recebê-lo aqui nessa live de hoje. Imagine, o prazer é todo meu por dois motivos básicos. Primeiro, por ser a Unimes, Universidade Metropolitana de Santos. E por ser Santos, porque foi eu me formei na Faculdade de Ciências Médicas de Santos, mas tenho um carinho muito grande pela Unimes, por Santos e também por você, tanto tempo já que você vem. Você está em que ano agora, Alexandre? Agora estou no quinto ano, doutor Guido. Estou Que no beleza, internato. que beleza. E eu me lembro que você começou, nós começamos no segundo ano. Você estava no segundo ano, já estava ligado nessa área da psiquiatria forense, da medicina legal. Eu fico muito feliz de estar aqui com você. É uma honra poder estar aqui. Eu não me esqueço daquelas reuniões maravilhosas que você montou lá no teatro da Unimes, repleto, né? De gente, né? Lotadíssimo, doutor Guido. Com saudades dessa turma toda. Porque, pô, em live é muito bom, mas enfim, mas falta aquele calor do público, né? Eu estou sentindo falta disso. Mas Verdade. Nosso congresso, né, do ano passado. está aqui com a sua turma também. Estou à sua disposição para conversar sobre o nosso tema, não é? Nosso tema é interessante, né, doutor Guido? Condutopatas assassinos, né? Um tema que todo mundo está aguardando. Pois é, pois é. Bom, eu acho que a gente já pode, então, já abordar direto esse assunto e explicando, né, primeiro, por que esse termo condutopata, que isso é muito importante. Você, como médico, sabe que a medicina usa muito os prefixos e os sufixos, né, em todas as especialidades. Então, por exemplo, a esquizofrenia. Esquizo é fenda e frem é mente. Então, seria uma mente fendida. Oligofrenia. Oleigos é pequeno e frem é mente. São aquelas mentes apoucadas, né? Aqueles retardamentos mentais. E condutopatia me parece o nome mais correto para esses tipos que nós vamos conversar hoje. Agora, ele tem vários sinônimos na história da psiquiatria. E eu vou falar o sinônimo porque eu acho que os nomes eles revelam quem é o indivíduo. Isso é verdade, doutor Guido. Eu acho que Não é? classificar. Então, o primeiro que o sinônimo o sinônimo que todos conhecem é psicopatia. Com Conduta certeza. é sinônimo de psicopatia. Agora, eu não gosto desse nome psicopatia por uma série de razões que eu vou contar para você. Mas o primeiro que descreveu esses indivíduos que eu chamo de condutopata foi um autor inglês no século XIX. Ele chamou de loucura moral. Eu acho o nome bom. Então ele falava: olha, são aqueles indivíduos que não alucinam, que não deliram, mas eles têm uma perversão moral que faz com que eles atuem de determinada maneira. Nome bom. Mas a história vem caminhando. Aí chegou um outro que deu um nome também que eu acho poético, mas bonito. Ele chamou de loucura lúcida, que foi Júlio de Matos. É um nome bonito, porque são pessoas que não têm distúrbio de inteligência, distúrbio de memória, distúrbio da senso-percepção, distúrbio do conteúdo do pensamento, mas eles não são normais. Com Então, certeza. nome bonito. Depois, e assim foi indo. E depois veio, em 1921, salvo um ledo engano, foi cunhado esse nome psicopatia. E eu já vou dizer depois por que eu não gosto. Primeiro vou dar todos os sinônimos. O outro sinônimo, depois, na sequência dessa época do início do século XX para cá, teve outros nomes, como sociopatia,
que é um nome bom também, mas eu tenho as minhas diferenças com esse nome. Sociopatia, depois transtorno do comportamento. Eu gosto de condutopatia, que foi um nome cunhado já em 1985, por um caso extraordinário da psiquiatria forense. Por que condutopatia? Porque a pateia, ou seja, a patologia, a morbidez, a deformidade, está na conduta do indivíduo. Então, são indivíduos que apresentam uma conduta patológica. Por isso, esse nome condutopatia. E por que não psicopatia? Né? Por um motivo muito simples. Porque se você falar que é um distúrbio da psique, você tem um esquizofrênico que não é psicopata e tem distúrbio psíquico. Você tem uma pessoa que, por exemplo, um neurótico, que ele não é um psicopata, mas ele, etimologicamente, seria um psicopata. E também, doutrinariamente, o termo é muito ruim, porque quem cunhou esse termo, psicopatia, foi um autor chamado Kurt Schneider, e ele dizia que são indivíduos que sofrem e fazem sofrer. Eu discordo, depois de 40, mais de 40 anos do exercício ininterrupto em psiquiatria forense, eu me dou o direito a discordar veementemente dos autores. Com certeza. Porque eles não sofrem. Eles podem fazer sofrer, mas eles não sofrem com aquilo que eles fazem. Esta é uma das características, eu diria que quase que patognomônica desses indivíduos que eu chamo de condutopatas. Agora, eu vou continuar ainda fazendo a definição deles para que depois a gente possa conversar. Discutir. Discutir o que eles são, na verdade. Então, muito bem. Eu não tenho nenhuma definição melhor para para os transtornos mentais do que comparar com a natureza. Porque diz a lei pétrea que natura não facite saltos, ou seja, a natureza não dá pulos. E é verdade. Você veja que o fruto amadurece aos poucos, os neurônios se mielinizam aos poucos, dando maturidade à criança, ao adolescente e ao adulto. A noite se transforma em dia por meio da aurora. Tá certo? Então, quem são esses condutopatas? Por analogia, então nós temos, de um lado, a noite, a doença mental. E do outro lado, o dia, a normalidade mental. Porém, entre a noite e o dia, entre a loucura e a normalidade, existe uma faixa fronteiriça. E os habitantes dessa faixa fronteiriça são exatamente os condutopatas, cujo sinônimo é psicopatia. Então, eu vou, ainda se você me permite, eu vou um pouquinho mais para frente. Pode sim, doutor Guido. A diferença que existe entre o condutopata, que está na zona fronteiriça, que seria a aurora, né? A aurora entre a noite e o dia, e o doente mental, aquele que está na noite propriamente dita. E qual a diferença do condutopata com o normal mentalmente? O que eles têm de diferente? Bom, a diferença do condutopata para o doente mental é que a doença mental, os doentes mentais, eles rompem com a realidade. Eles alucinam, eles deliram. Por exemplo, eu, como doente mental, eu estou escutando vozes. E essas vozes estão me dando ordem. Ou estão me xingando. Olha, tá vendo? Estão te xingando. Ou eu estou escutando, por exemplo, você não está falando nada, mas estou escutando, tá vendo? E ele fez assim com o dedo, ele está apontando para uma pessoa que vem aqui me raptar. Então, eu tenho concepções delirantes também. Eu alucino
Ou seja, escuto vozes, ou vejo coisas que ninguém vê, e tenho concepções delirantes. Eu acho que estão me perseguindo. Você não está me perseguindo. Mas eu acho que você colocou um chip no meu computador, esse que nós estamos falando, para depois ficar me seguindo. Então, eu posso até tomar atitudes como agir em legítima defesa e ficar espreitando as vítimas e tal, como se fosse legítima defesa, eu me sinto perseguido e persigo a pessoa. Então, este é o doente mental verdadeiro. Coisa que o condutopata não tem, porque ele nem delira nem alucina. Ele não rompe com a realidade. Ele não tem distúrbios, por exemplo, de inteligência. Ele não rompe com a realidade. Tá certo? Então, essa é a diferença para os doentes mentais. E qual a diferença que tem para os normais mentalmente? O que ele tem, já que ele não alucina, não delira, etc., o que ele tem de diferente dos normais, que os normais não têm? Eles têm 3 características básicas. A primeira característica básica é que eles não têm sentimentos superiores de piedade, compaixão e altruísmo. Todo ser humano normal tem isso. Você não fica sai por aí maltratando as pessoas e sentindo prazer. Eles não têm esse sentimento. Eles não têm compaixão nenhuma. A segunda característica básica deles, que os seres humanos normais não têm, é um profundo egoísmo. Eu só tenho interesse pelas. Eu, como condutopata, eu só tenho interesse pelas coisas que eu quero. O outro é o outro, dane-se o outro. Então, eu, por exemplo, eu preciso de 10 reais. Porque eu preciso comprar crack, ou preciso de 10 reais, porque eu preciso de 10 reais. Então, sou capaz de fazer as maiores barbaridades para tirar até mesmo daquela senhora idosa que está passando ali, arrancar da mão dela, e se vier o dedo junto, tanto faz. O problema é que eu preciso desses 10 reais. O outro não importa. E isso é tão interessante, Alexandre, que uma das características básicas, quando a gente examina esses indivíduos, é perguntar. Às vezes eles cometeram crimes horrorosos, hediondos, aí você terríveis. Às vezes, então, característica básica, eu sempre pergunto: oh, escuta, você está arrependido do que você fez? Pergunta básica. Ele, claro que estou, doutor. Eu estou preso há 3 meses. Quer dizer, então, ele não está arrependido de ter matado uma pessoa, ter tirado a vida da forma como ele fez. Ele não tem esse tipo de arrependimento. Ele está arrependido porque ele errou e foi preso. Então, veja, que os seres humanos normais não têm. É, ele pensa nele, né? Só nele. É um egoísmo, eu diria que total, extremo. Ele só pensa nele. Se você perguntar, eu vi muitos, eu examinei muitos, mesmo de verdade. Eu tenho muitos, e todos são iguais. Todos. Essa é uma característica. Você perguntar, por exemplo, para um assassino serial, que eu até recordei um outro dia, ele matava com requinte de perversidade, ele era um prostituto. Não é que pegava, que fazia ponto no lugar chamado Trianon, o Parque Trianon, aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, e ele pegava os homossexuais, levava, matava e ficava com os pertences, coisa pequena, mas levava, dava para o sustento daquela vidinha tacanha dele. Então, ele chegou a escrever, chegou a escrever uma carta. Eu falei: olha, põe no papel aí o que você pensa e tal. Eu gosto muito dessas cartas porque eles têm tempo para pensar, tempo para corrigir, tempo para fazer. Então, sabe, é uma coisa pensada e aí você pondera tudo isso. Ele chegou ao cúmulo, desse não é um, são vários, são todos iguais, de achar que ele não tinha culpa dos crimes que ele praticou, porque ele falava o seguinte: mas se ele não tivesse me convidado para tomar um drink na casa dele, eu não teria morrido. Aquela moça famosa que matou o pai e a mãe, né, mancomunada com 2 laranjas, ela também não nada. Não tem, no dia do julgamento dessa moça, para você ter uma ideia, apenas para transmitir esse egoísmo absurdo que eles têm, né? Absurdo não, é patológico, né?
quando ela foi julgada, parecia que no dia, que é um dia importantíssimo na vida de uma pessoa, calcule, ser julgado é tudo. Eu quero saber quanto eu vou pegar, o que, que vai acontecer na minha É vida. o juízo final, né? Foi o juízo final, né? Bom, aí ela parecia que estava totalmente indiferente. Era uma coisa que eu diria para você enfadonha estar ali. Parecia. O, a morte do pai, da mãe, quer dizer, uma coisa grave, etc. Então, nada, nada, nada. A única hora que ela chorou foi quando o juiz levantou e falou: a senhora está condenada a 42 anos de prisão. Ela, ai meu Deus, vou ficar 42 anos presa. Quer dizer, egocentrado, voltado para ela mesma. E a terceira característica que eu não falei, que eu vou, né, que seria, então, ausência de sentimentos superiores, piedade, compaixão e altruísmo, ausência completa egoísmo completo, e isso tudo, naturalmente, já vai levando para a gente ver que eles não têm remorso nenhum do que eles fazem. Mas a terceira característica é a ausência de valores éticos e morais. Porque quando você tem valores éticos e morais estabelecidos, né, o que, que acontece? São freios. Eu, por exemplo, aquele fulano, eu não posso querer bem aquele fulano que está me prejudicando, querendo, passando a perna, sem vergonha, e etc. e tal. Eu quero matá-lo, tá certo? É um desejo que eu tenho. Mas entre eu ter esse desejo e eu realizar esse desejo, existe um abismo intransponível de valores éticos e morais, religiosos, sociais. Né? Por que eu não faço? Porque quando eu caio em mim, como, digamos que cresce o desejo de matá-lo, eu falo, poxa, mas peraí, ele é pai de família, eu, como religioso, os meus valores morais, tirar a vida de alguém, então o que, que eu faço? Eu, dependendo da minha formação, do desenvolvimento da minha formação, eu perdoo até. Ou não quero nem o mal físico nem mental dele e tomo outro rumo, perdoo, não esqueço, mas perdoo. Então perceba, esta diferença entre os condutopatas fronteiriços e os normais são essas, basicamente essas que eu disse para você. Bom, falei muito, pergunta aqui, agora eu vou escutá-lo. Bacana, doutor Guido. E agora, assim, uma coisa que é importante. Qual a diferença do crime de uma pessoa que realmente é um mau caráter e mata uma pessoa para aquele realmente que tem uma doença mental? Porque existem algumas características em alguns crimes que a gente percebe que são crimes que tomam uma proporção gigantesca. E todos os dias acontecem crimes. Qual é a diferença? Qual é o ponto-chave que o senhor Bom, vê que é um crime de doente mental e de um crime que realmente é de uma pessoa mau caráter, um bandido, um assassino de verdade mesmo? sua pergunta é muito boa. Aí você já entra na psiquiatria forense propriamente dita. Ah, o, o perito, quando ele examina, ele, ele vai falar para a justiça sobre dois grandes pilares. Esses dois grandes pilares, eles sustentam a normalidade mental humana. São ótimos. Um é a capacidade de entender o caráter criminoso da ação. Ou seja, naquele exemplo do esquizofrênico, eu não entendo. Eu estou me perseguindo, eu vou me defender. E eu, entre aspas, legítima defesa, mato uma pessoa que eu nunca vi. Por quê? Porque eu achei que ele estava me perseguindo. Então, qual que é o meu entendimento? É doentio, é patológico, eu não entendo nada daquilo. Eu entendo doentiamente, não é? É um entendimento anormal. Então, é a capacidade de entender o caráter criminoso do fato. E o segundo grande pilar é a capacidade de determinar-se de acordo com esse entendimento. Eu vou dar um exemplo claro para você entender, para as pessoas entenderem como isto tem momentos de patológico e como essa patologia ela influi na hora de você examinar o indivíduo e ver se ele é doente ou não é doente, se aquele crime é imputável ou não imputável a ele.
capacidade que a pessoa tem de entender e não tem de determinar-se de acordo com esse entendimento. Exemplo básico, tóxico. Vamos pegar um crack, o cracômano, o viciado em crack. Ele até entende que é crime usar droga, que a droga está destruindo a família dele, que arrebentou todos os seus dentes, que ele perdeu emprego, perdeu família, está mendigando na rua por causa do crack. Ele até entende, até de repente ele entende. Mas ele não consegue se determinar de acordo com esse entendimento e nunca mais usar. Porque o desejo dele, a vontade dele, está escravizada justamente por um desejo imperioso de usar, e ele vai lá e usa. Então ele não consegue não fazer. E muitas vezes os delitos dos condutopatas é porque eles não conseguem frear totalmente aquela maldade que tem dentro deles, eles precisam pôr para fora. Eles precisam fazer. É como se fosse até, guardando as devidas proporções, como se fosse uma disritmia convulsiva, mas não neurológica, que a pessoa cai no chão, tem a convulsão, se contorce, levanta e vai embora, digamos assim. Mas ele é uma convulsão mental que tem que fazer aquilo. E quando ele faz, é como se fosse um alívio. Então, ele não consegue frear totalmente. Então, esta é uma... são as características do crime, tanto dos doentes mentais quanto dos condutopatas. Agora, eu queria dar uma dica para as pessoas que estão aqui na sala com a gente, que é a seguinte: como você pode fazer, mesmo não sendo especialista, para saber se um determinado delito ele foi ou não praticado por um doente mental ou um fronteiriço. Mas vamos doente mental ou por um louco. Vamos começar por aí. É fácil? Sim, muito fácil mesmo, de verdade. Qual é a dica, doutor Guido? A dica é a seguinte: todos os crimes, sem exceção, o que é bom, porque não tem exceção, então a gente vai logo, é só regra. Todos os crimes, sem exceção, eles são fotografias exatas e em cores do comportamento do indivíduo. Então vamos lá. É insimulável, porque já aconteceu. Não dá para você mexer, você já fez, está ali, feito. Enfim. Então vamos lá. Multiplicidade. Quais o que a gente pode saber dessa fotografia? Tá certo? Já que é uma fotografia exata em cores do comportamento, o que a gente pode saber? Quem é que manda no comportamento? É o psiquismo. Tá certo? Se eu souber ver essa fotografia, eu vou ter dados do psiquismo e até indicando até mesmo o tipo de patologia que ele tem. Então, você tem crimes com multiplicidade de golpes, ferocidade na execução, não dissimulou, ou seja, não premeditou. Tudo isso é possível você saber depois. Não premeditou, não escondeu o cadáver, não fugiu do local. É um tipo, é uma fotografia. Agora, você tem outros completamente diferentes. Um só tiro, agiu junto com outros, premeditou, escondeu o cadáver. Já falei, um só tiro, é um outro tipo. Se a gente souber ver esta fotografia, que eu já vou dar a dica já, só estou querendo dizer que é uma fotografia exata em cores do comportamento do indivíduo. Nós vamos saber alguma dica do psiquismo desse indivíduo. Agora, a pergunta é essa: existe alguma característica que diferencie o crime de uma pessoa normal de um louco, de um doente mental? Sim, existe. Aí que está o bom. Eu volto a insistir outra vez. Sem exceção, todos os crimes
praticados por doentes mentais são bizarros. Todos, sem exceção. Agora, o que é um crime bizarro? E vem também essa pergunta, também é importante. Importantíssima. Desculpe. Então, a bizarrice representa um crime de um louco. Mental. Vamos lá. O crime bizarro é aquele que você não pode compreender psicologicamente. O que é compreensão psicológica? É muito fácil. Eu estou sem dinheiro, eu mato esse cara, pego a carteira dele e fico com o dinheiro. Esse cara que está aqui vai me delatar, eu mato ele para queima de arquivo. Minha mulher que se separou, está querendo ficar com o meu dinheiro, eu pego também, faço algum crime. Ou, por exemplo, eu estou sem dinheiro, começo a fazer estelionato, aplico golpes, etc. Todos esses delitos, embora condenáveis moralmente e juridicamente, são condenáveis, moralmente e juridicamente. Eles são compreensíveis psicologicamente. Estou sem dinheiro, fui lá, roubei, peguei para mim. Agora, eu pergunto para você, existe alguma compreensão psicológica, eu digo é racional, não psicopatológica, psicológica, no indivíduo que entra dentro do cinema, com uma metralhadora carregada até a boca, desfere tiros em pessoas que nunca viu, mata pessoas que nunca viu, não reivindica nada, não rouba nada e ainda é preso com a metralhadora carregada, sem esboçar reação, ou você dá uma pitada de psicopatologia, de loucura, ou fica incompreensível. Então, e todos os crimes dos doentes mentais são incompreensíveis. Por exemplo, o indivíduo andando, só vou dar a morfologia do crime, o indivíduo andando na Praça da Sé, seguido não, na cabeça dele estava seguido por 3 pessoas. Ele pega simplesmente, se vira com o revólver, vira-se com o revólver e mata 2 e fere 1. Sem nada, nunca viu, não sabe nem quem é. E fica lá. E ainda acha que fez certo. Quer dizer, isso é bizarria, é incompreensível psicologicamente. Você só vai compreender se você entender que ele estava delirando, sentindo-se perseguido, achava que estava ia ser raptado e se defendeu. Mas é compreensão psicopatológica. Então, o crime do doente mental, voltando agora para a sua pergunta, o crime do doente mental é incompreensível psicologicamente. Você só consegue compreendê-lo psicopatologicamente. Consegui transmitir, Alexandre? Com certeza. Ficou excelente, doutor Guilherme. Essa distinção realmente são crimes bizarros que ninguém consegue entender. Exato. E por isso que esses crimes tão bizarros acabam tomando uma proporção gigantesca na mídia, porque são crimes que diferem daqueles crimes que todos os dias ocorrem, né? E uma coisa assim, que é interessante a gente esclarecer também, doutor Guido. Crianças e adolescentes, eles podem cometer crimes por serem condutopatas já? Quando que começa a expressar a condutopatia nessas crianças ou adolescentes? É quando ele já é adulto ou não? Como que consegue isso? Porque a gente tem alguns crimes bizarros cometidos por adolescentes e crianças até, aquele crime que chocou o país inteiro, onde aquele menino mata a avó, mata o pai, mata a mãe, vai para a escola, dirige-se e mata depois. Aquele crime na escola, onde 2 adolescentes entram e matam um monte de colegas. Existe isso daí ainda? Tem como distinguir isso? Os adultos, eles são... quando que manifesta realmente essa questão no ser humano, da condutopatia, né, da doença mental? Boa pergunta. A sua pergunta é muito boa. Veja, esse crime desses 2 rapazes, um de 17 e outro de 23, salvo o de engano, que entraram na escola e armados de revólver, besta, machadinha, esse que você está falando, não é? Revólver, besta, machadinha, atiraram em um monte de gente, e depois ele matou o companheiro e se matou. Então, claro que é bizarro. É óbvio, não há compreensão psicológica possível, é bizarro em todos os sentidos. Então, a compreensão é psicopatológica. Bom, quando eu
soube desse delito? Dois. Eram dois indivíduos. Porque você coloca um complicador interessante. Eu vou falar do complicador e depois respondo essa sua pergunta quando começa. O complicador é que eram dois. Então você pergunta, normalmente louco é um sozinho. Ele alucina e ninguém, muitas vezes, nem dá bola para a pessoa. Como é que podem dois? Existe uma única possibilidade, que os franceses chamam de folie à deux. Folie à deux é loucura a dois. Folie é loucura, D é dois. É a única forma de, entre aspas, de uma loucura por contágio. Agora, para que isso ocorra, sempre tem que ter um verdadeiramente louco, que é um indutor, e o outro fraco de mente, que é o induzido, e um grau hierárquico de subordinação mental entre o indutor e o induzido. Então, isso acontece pai e filho, muitas vezes marido e mulher, ou mulher e marido, chefe e subordinado, gurus loucos, com aquele monte de bando de louco que vão fazer suicídio coletivo. Mas são loucuras por contágio. Mas são, enfim, neste caso, eu achei interessante, porque eu vi um de 17 anos e um de 23, ou de 22, salvo engano. E eu logo pensei, o de 23 é o indutor. O mais velho é sempre um líder e tal, e não sei o quê, O mentor, né? mentor. E o 17, o induzido. Foi lá para fazer toda aquela loucura com besta, com machadinha, etc. Mas eu me enganei. Quando eu soube os fatos, logo em seguida, eu soube dos fatos direito. O indutor, para grande surpresa minha, o indutor era o menor de idade, ou seja, o louco verdadeiro era o menor de idade, de 17 anos, que induziu o outro que era fraco da cabeça para fazer tudo aquilo. Então, foi um caso, esse caso específico, como você citou, é de folie à deux, loucura a dois. Agora, você fala, mas como que você pode ter certeza que eles eram loucos? Não há dúvida nenhuma. A morfologia do crime, a morfologia, a forma como foi praticado, e depois suicidar-se. O suicidar-se é sempre um estado patológico da mente, sempre. Por quê? Porque você se volta contra o instinto de preservação. Agora, claro que existem esses casos de suicídios e tal, vários tipos, mas neste caso específico, que levou a termo, é um estado patológico. Agora, o interessante é que você pergunta para mim, quando começa? Então, isso vai aqui um alerta para os pais, mães e adolescentes jamais fazer diagnóstico de condutopatia em menor de idade, em adolescente, porque o menor de idade, o adolescente, é um estado, entre aspas, condutopático. Qual o adolescente que não é rebelde, que não tem o seu grupo, às vezes, de contrário aos princípios, valores éticos e morais dos pais, que reclama disso ou daquilo, ou que se sente de uma forma ou de outra por uma série. Ele está se formando. Isso passa. Então, não há esse diagnóstico nem na infância e nem na adolescência de psicopatia. Você pode ter crianças rebeldes, às vezes até mal criadas, com educação deficiente, e adolescentes que têm uma certa conduta meio patológica, às vezes para se sobressair, autoafirmação. Então, não. Esse diagnóstico deve ser feito em adultos. Agora, existe um fato interessante. Quando a gente examina adultos verdadeiramente condutopatas, nós vamos ver que alguns sinais e sintomas clínicos já se manifestavam lá atrás. Então, por exemplo, maltratar animais, insubordinação com esse e com aquele, vida extremamente aventureira e de uma forma estranha, associação com péssimos elementos. Agora, isto pode não ser nada, precisa ver depois. Então, é isso que eu queria responder da sua pergunta.
Perfeito, doutor Guido. Então, o senhor entrou agora num assunto que é interessante, essa parte aí dos animais, daquele que fica maltratando o outro. Existem hoje, sempre existiu, mas hoje é uma coisa que é muito levantada e muito polêmica, que é a questão do bullying, né? Então, assim, aquela pessoa que pratica o bullying, ela já dá uns sinais de que ela pode ser um condutopata e de que no futuro ela pode pegar e acabar cometendo crimes bizarros, pelo fato dela dominar, dela se sentir prazer, de ela chegar na sala de aula, chegar na escola e o tempo inteiro zoar o amiguinho, tirar sarro dele, ver ele sofrer. Esses casos, você acha que podem ser levados isso como um condutopata lá na frente, é isso? Não, eu não gosto disso porque pode mudar tudo. Tudo pode. Certo. Amanhã ele pode ter digamos, um insight, fala, peraí, aquele lá também sofre como eu, e parar. Pode. Certo. Idade, porque a criança, ela, por exemplo, por que ela mata passarinho, isso, aquilo, não sei o que, não sei o que, mas se alguém fala, escuta, passarinho tem vida. Ela Coitado. para. Ela, e para. Agora, claro, é aquilo que eu te falei, quando a gente examina lá para diante, então tem esses traços, mas não pode dizer que esses traços se tornarão, porque eles são tão frequentes na infância e na adolescência, tão frequentes, que senão nós teríamos uma quantidade de condutopatas que não pararia. Gigantesco. Às vezes ele faz o bullying e não sei o que, às vezes até por autoafirmação, por um problema de grupo. Então não é assim. Eu acho que nós precisamos ir com calma com os adolescentes e com as crianças. Às vezes são mal educados mesmo. Eu acho que muitas vezes precisa de uma boa reprimenda, viu? Eu sou ainda favorável, sou favorável às reprimendas certas para as pessoas certas e na hora certa. Perfeito, doutor Guido. É interessante realmente essa questão, porque existe muito essas polêmicas que criam com as crianças e com os adolescentes, então Sim. acaba sendo uma coisa que interessa. E aí, doutor Guido, um outro assunto que é bem bacana a gente também discutir. Recentemente, faz umas 2 semanas, nós vimos um crime aqui na Baixada Santista que foi uma coisa bem chocante, onde uma mãe, que já tinha um filho, estava grávida, ela tem o parto dentro de casa e joga aquela criança pela janela e comete um infanticídio. E aí entra essa questão. Ela é uma pessoa condutopata, ela é uma doente mental. O infanticídio tem a ver com essa parte mental, porque aquela pessoa que, ou aquela questão que talvez influencie ela pelo fato dela ter uma gravidez não indesejada, pelo fato dela ter aquela questão de que o pai talvez não aceite ela grávida, a mãe acaba criticando ela por ela ter engravidado jovem. O que o senhor acha dessa questão, que é uma questão que vem, assim, debatendo muito aqui por esse crime que ocorreu recentemente? Boa pergunta. Eu só preciso fazer uma pergunta para você. Você sabe como que ela se desfez da criança? Ela Ela, teve parto, e o que que ela fez com a criança? Como que foi? Como é que ela fez com a criança? Como é que foi? Isso é importante para mim. A morfologia do crime. Você vê que eu tô pesquisando a morfologia. O que que ela fez com a criança? Como que ela ela teve, teve o parto, acabou tendo o parto, colocou a criança, cortou o cordão umbilical da placenta, Sim, colocou a criança dentro de um saco de lixo, amarrou e jogou pela janela. pela janela do prédio, ou Pela sei lá. janela do prédio. E aí e acharam lá embaixo sei, quer dizer, ela simplesmente tá interessante. Bom, veja, vamos lá. Então, agora você veja que é uma coisa vai ter uma pitada de bizarria, não é? Mas vamos lá. Bizarrice. Sim, mas vamos falar dos infanticídios. Porque, claro, é um caso concreto e eu estou falando genérico. Mas vamos falar dos infanticídios. Infanticídio é matar a criança no período puerperal. Se bem que a justiça ela acha que é até 10 dias. Depois é filicídio. Mas é uma filigrana que não vem ao caso. Para mim é estado puerperal, que às vezes ele pode ser até relativamente longo. Por quê? Normalmente, a gravidez, a gestação, é um período maravilhoso da mulher. Porque ela está simplesmente realizando uma condição filoontogênica, dando à luz, levando a humanidade, na verdade, a própria espécie humana para adiante. Porque se não fosse dar à luz, ela não levaria,
está se perpetuando, perpetuando a própria humanidade. Então, normalmente, é um período muito bom das mulheres. Porém, tem algumas mulheres, normalmente, que elas têm aquilo que se chama psicose puerperal. Existe esse quadro clínico, ele é real e, de certa forma, frequente. E nas psicoses puerperais, ela mata e acomete o infanticídio. Crimes dessa forma, bizarros, que pega a criança, porque, veja, se ela, neste caso, na minha primeira leitura, com esse dado que você me deu, se ela quisesse, de fato, se desfazer da criança por um problema qualquer, é muito pueril, é muito infantil, é muito primário. Eu não quero mais essa caneta, eu pego e jogo pela janela. Mas não é uma caneta, é um ser humano filho dela. Então, este fato de pôr dentro de um saco e jogar para fora mostra o horizonte dela. Provavelmente ela fez isso no estado de psicose puerperal, sem dúvida nenhuma, porque é muito bizarro você fazer tudo isso. Provavelmente, não sei, precisa ver o grau de inteligência. Provavelmente, ou é psicose puerperal, ou ela tem um desenvolvimento mental retardado, a ponto de eu já vi vários desenvolvimentos mentais retardados que queriam o brinquedo, então ele é capaz, já adultos, matar uma outra criança para pegar o brinquedo da criança. Então, é um horizonte curto. Então, possivelmente, ela deve ter ou um desenvolvimento mental retardado ou uma psicose puerperal, porque esta forma como ela agiu, cortar a placenta, pôr dentro de um saco e jogar fora, pela janela, como se fosse nada, é muito curto o horizonte. Então, ela não teve uma capacidade reflexiva nenhuma. É muito curto. E esse muito curto sugere o desenvolvimento mental retardado ou uma psicose puerperal, que aquilo possivelmente, por isso precisa examinar. Porque eu já vi mães fazerem isso e jogar no lixo e sem serem retardadas mentais, mas elas estavam no estado de psicose puerperal e aquilo era o diabo. Ela deu à luz a um diabo. E ela tinha que jogar fora o diabo, matar e jogar fora. Porque o diabo era um diabo verdadeiro para ela. Porque ela estava numa psicose epilética, ela viu o diabo e fez isso. Então, provavelmente, todos os infanticídios verdadeiros que eu examinei, eu sempre vi patologia. Eu nunca deixei de ver patologia. Até nas mães doentes mentais, sem essa psicose puerperal e sem o retardo mental, às vezes acentuado, elas cuidam dos filhos. No manicômio judiciário feminino, que era até uma coisa triste, porque elas eram mães, né? Elas tinham carinho pelos filhos, ou na gravidez elas não queriam matar, nem coisa nenhuma. Tem a forma de se ligar. Por quê? Porque está imbricado no orgânico da mulher. Dar à luz, ter filho, reproduzir. Eu volto a insistir, é filo-ontogênico. Está desde que desde os mamíferos inferiores. Tem isso, criada a prole, principalmente na mãe. Não é? Então, provavelmente, o que eu faria neste caso? Ou o promotor, ou o juiz, ou o advogado deveria pedir a instauração de um incidente de insanidade mental. Aí vai para o perito, ele nomeia um perito, o perito vai lá, examina e diz o que é, o que não é. E aí faz-se justiça. Porque se ela for realmente doente, não é cadeia o que ela precisa. Ela é uma doente que delinquiu. Tem periculosidade? Sim. Por isso, muitas vezes, precisa ir para uma casa de custódia de tratamento psiquiátrico, antigos manicômios judiciários. Precisa ver. Sem examinar, não dá. Mas o que eu faria? Ou, se tiver na fase policial, a própria delegada de polícia, ela pode pedir, ela suspeita que aquela pessoa é uma anormal,
porque fez uma atitude absolutamente bizarra, até contra a própria natureza do ser humano, não é? Então ela pede a instauração de um incidente de insanidade mental. Porque tanto ela, a delegada, quanto o juiz, quanto o promotor, quanto o advogado, não são especialistas. Então o que eles fazem? Nomeiam um especialista, é aí que a gente vai trabalhar. Vem o psiquiatra forense. É aí que vem a psiquiatria forense. Especializado em ver isso. O que ele vai ver? Examina, vê o que tem, o que não tem. A capacidade dela entender o que ela fazia. Será que ela entendia o que ela fazia, que estava jogando o filho pela janela? O que era aquele filho? De fato, eu acho que se instaurar um incidente, provavelmente vai dar alguma coisa. Provavelmente, mas precisa examinar. Com certeza, doutor Guido. Assim, o fato ainda é que, segundo a legista que examinou, até foi uma reportagem que saiu na imprensa, ela teria, a criança teria falecido por asfixia. E ela ainda, quando joga essa criança pela janela pelo lixo, ela desce no prédio, ela pega o saco de lixo e vai até a lixeira jogar. E o Então, tempo inteiro ela esconde a gravidez da família. Essa negação à gravidez, essa questão, isso aí pode influenciar o infanticídio, essa gravidez indesejada. Eu não quero ter essa criança. Isso pode levar a isso ao infanticídio ou não? pode. Claro que pode ter determinado, porque diz o ditado, não é? O cão sonha com o pão, o pescador com o peixe. O pensamento dela é não quero, não quero, não quero essa gravidez. Mas a forma como ela agiu é uma forma primitiva, primária, infantil. Não tem nem. É zero de elaboração. Joga no lixo e no lixo. Ela poderia ter tido a criança, levado, ou dado para alguém. Porque, veja, primeiro começa assim, não pode, não quer, até dá para alguém. Ou, sei lá, quantas pessoas não querem uma criança? Ou algo nesse sentido, é indesejada, não faz mal. Aborta, vai tentar um aborto, ou não consegue, a gravidez chegou a termo, tem a criança, abandona na porta da casa de alguém, porque aquilo é algo dela, eu volto a insistir, é filo ontogênico. Está na natureza da mulher ter filho. Então, como que ela. É a mesma coisa de eu cortar, eu não gosto do meu braço, eu corto e jogo pela janela. É mais ou menos isso. Com certeza, doutor Guido. Achei bem. Mais um crime bizarro que a gente acaba. Quando o crime é bizarro, não tenha dúvida. E esse é dos bizarros. Joga pela janela, desce, ainda pega e não leva nem para a esquina. Joga ali no lixo mesmo, tá tudo bem. Quer dizer, veja, você pode negar até a gravidez, mas há um estreitamento de consciência e de horizonte. Não Com há dúvida, certeza. não E, é? doutor Guido, agora um pouco assim, saindo fora do infanticídio e voltando para a questão dos condutopatas, né? Sim. É, Qual é o limite de um condutopata ou de um psicopata? Ou eles não têm limite para eles? Existe um limite essas pessoas que possuem essas doenças mentais? Para os condutopatas, não. Doente mental também não, porque a lógica dele não é uma outra. E entre a loucura e a realidade, digamos assim, por exemplo, eu estou escutando voz, estou alucinando, alucinações auditivas. Eu estou escutando, até digamos que nós estivéssemos juntos. Aí eu vou perguntar para você, tá vendo? Você não escutou? Você escutou como ele falou mal de mim? Você vai falar, não. Não, então você está louco. Porque eu estou escutando. Então, o louco é você, não sou eu. Entre a loucura e a realidade, todo doente mental, ele fica com a loucura. Porque se ele não ficar com a loucura, ele não é doente mental. Ele está simulando qualquer coisa. Se eu falar, eu estou escutando vozes que não são minhas, eu estou alucinando. Você não está alucinando. Você está fingindo que está alucinando. Porque quem está alucinando mesmo, aquilo é real. Estão me perseguindo. Não é que eu acho que estão me perseguindo. Eu estou me sentindo perseguido. Não é que eu posso até inventar para você, tentando alguma coisa. Mas muito bem. Você me perguntou qual o limite. Então não há limite. O limite para o condutopata, que não é um que rompe com a realidade, o condutopata, o limite é o prejuízo dele. Então, se ele vir que ele vai se prejudicar, o dele, sempre aquele egoísmo que nós falamos.
Se ele acha que ele vai se prejudicar, então está o limite. Porque o doente mental nem acha que vai se prejudicar. Ele vai para frente. O doente mental verdadeiro. O condutopata é o fronteiriço. Você quer ver um fato interessante? O maníaco do parque. Ele deixou de estuprar uma vítima quando a vítima chegou e tal, com jeito, sei lá, ela foi feliz. E falou, eu estou com AIDS. Então ele recuou. Quer O dizer, egoísmo. o ente mental verdadeiro não recua de nada. Não existe nada. Entendeu? Quer dizer, então tem essas nuances que o perito, quando vai examinar, ele é relativamente simples. Porque você vai ser psiquiatra forense, Alexandre? Qual que vai ser a sua especialidade? Agora, eu quero saber, que eu conheço você há muitos anos. Você está indo para onde? Qual que é na Unime? Você vai se formar? Você já tem alguma coisa em mente ou não? Ó, eu gosto bastante de medicina legal e de cirurgia plástica. Então eu tô A plástica misturando as duas. é lindo. Você sabe que quando eu estava na faculdade, eu já sabia que eu queria psiquiatria, mas logo antes de nada, no começo, primeiro ano e tal, cirurgia plástica, porque é bonito também, né? Sim, Enfim, sim, doutor Guido. Bem interessante. E o pessoal está perguntando aqui, algumas pessoas estão perguntando aqui na nossa live, é, a respeito de como identificar um psicopata na sociedade. Como é que a gente sabe que aquele colega nosso, não, aquele. já vou te falando, não dá. Não Não dá, dá. porque eles são manipuladores. Então você não dá. Não dá, porque às vezes tem, por exemplo, grandes políticos, está cheio de político condutopata. Cheio. Nem todos condutopatas vão ao delito de sangue. Mas tem delitos de condutopatas políticos que roubam. Já daria para eles deixar dinheiro para a primeira, segunda, terceira e 10ª geração dos que virão. E continua roubando. Então é aquela ganância, aquela coisa, pelo prazer de tomar. E tomam de quem? De hospitais, de idosos, de todos. E não estão nem aí. E não tem cura esses daí. Então, e são manipuladores, são grandes políticos. Não dá. Outras perguntas também que estão surgindo aqui, doutor Guido, o senhor falou do maníaco do parque, e aí surgiu algumas perguntas aqui a respeito dos crimes sexuais. Então, podemos dizer que quem comete um crime sexual, um estupro, uma pedofilia, eles são doentes mentais? Eles são psicopatas, condutopatas? Não dá para você generalizar. Você tem que sempre que examinar. Eu estou preocupado que nós não estamos chegando já no minuto final. Temos uns 5 minutinhos, doutor Guido, ainda. Bom, não. Você avisa, né? Quando tiver. Aviso, daqui a pouquinho eu aviso. Para todos. Não dá para generalizar. Você tem delitos, claro que tem delitos que são próprios, que já pela bizarria, eles já são próprios de ou fronteiriços condutopatas ou doentes mentais propriamente ditos. Por exemplo, esses pedófilos contumazes, é tudo gente que não tem saída. Ou são condutopatas verdadeiros, mas quando eu falo não tem saída, não tem cura. Jamais eles se emendam. Não existe cura para esses indivíduos. Eles deveriam ficar longe da sociedade por quanto tempo eles vivessem. E não voltar nunca mais, porque se volta, continua fazendo. Aí você fala, não, existe uma tal da castração química que os americanos inventaram. Mentira! Eu já vi inúmeros. Castração química, porque o problema deles não está no pênis. O problema deles está na cabeça. Então, se você dá castração química, só ele não tem ereção, mas a cabeça continua querendo as crianças. E se eles não estupram com o próprio pênis, eles têm objetos, a mão, etc. E são irrecuperáveis. Hein? Eu quero deixar isso bem claro. Irrecuperáveis. Perfeito, doutor Guido. Nós estamos chegando aí ao fim, né? Faltando aí uns 3 minutinhos ainda. O pessoal tá mandando um monte de perguntas, mandando a gente fazer uma outra live depois. Vamos marcar com certeza uma outra live. É um prazer. E é sempre uma honra ter o senhor com a gente aqui. E são muitas perguntas, muitas polêmicas que vão surgindo, né? E 1 hora com o senhor é muito pouco tempo, né? A gente sabe disso, né?
Alexandre, eu me sinto muito honrado. Eu tenho uma ligação muito grande, muito carinhosa com a Unimes, com o Santos, com a minha faculdade em Santos também. Adoro a cidade, adoro as duas faculdades de medicina. E eu me sinto muito honrado com o seu convite. Já você faz um excelente trabalho desde sempre, desde o segundo ano, né? Ou do primeiro, não me lembro. Já que eu fui numa conferência que você montou, um evento de acadêmicos, estava aquele auditório, é grande, hein? É grande, apiado, né? Uma beleza. Meus parabéns. E uma honra estar aqui com você, um prazer muito grande. Conte sempre comigo, e você e a sua turma. Com certeza, doutor Guido. É uma honra muito grande. Agora em outubro vamos ter o congresso de novo, né? Aí você vai ter o tempo necessário. Vocês estão em aula à distância? Não. Estamos com a aula remota, né, por enquanto. O internato já retornou, né? Mas acredito que agora, para o segundo semestre, vai ter um retorno gradual das atividades, né? Então, Com certeza. E a vacina vem aí, hein? isso é interessante, né, doutor Guido? Eu tenho Passamos. o pessoal que eu conheço ali da Escola Paulista de Medicina. Vem. Se Deus quiser. Se Deus quiser, vem. Vamos Por isso, torcer para que tudo isso passe logo, porque vai passar, uma hora passa, né, doutor Guido? Santos, mergulhar. Você sabe que me perguntaram, Guido, o que você aprendeu aqui na Faculdade de Santos, que eu estudei lá, você sabe, eu me formei lá. O que você aprendeu? Eu falei, olha, duas coisas eu aprendi bem. Jogar frescobol na praia e nadar em mar, que foi uma delícia. Doutor Guido, um grande abraço para o senhor, uma honra mais uma vez para mim e para todo mundo. Um abraço para você também, viu? Um grande abraço, viu? Obrigado a todos que assistiram a gente aí. Vamos fazer outras lives, gente, tá bom? Até mais. Um grande abraço a todos. Tchau.